Muito bem, então, oi, boa tarde, de novo a quem está já presente. E hoje, terça-feira, nós temos nosso estudo livre e estou trazendo hoje um tema que nós já revimos ele em algumas ocasiões, mas sempre é bom nós revisarmos, porque o nosso aprendizado, ele se faz pela repetição. Foi por repetir a ideia de separação e continuar nela que nós passamos a projetar e a acreditar no mundo dual, tal como vemos, e também é pela repetição que acabaremos nos convencendo a permitir que os milagres venham a corrigir todas as faltas da nossa mente, em lugar daquilo que o ego projetou, em lugar das doenças. Então, pensando nisso, eu pensei de trazer hoje, na minha parte, estou também sempre aberto a trazer mais temas, e mesmo aos participantes aqui, a qualquer momento podem abrir aqui o microfone para participarem, ou no final da interação, mas o tema da minha parte será quando que devo usar da magia em lugar dos milagres para curar. Então, o curso, ele fala de quando que não deveríamos tentar buscar os milagres, e essa condição é quando a nossa mente estiver com medo. E como que isso acontece, nós vamos ver, então, no assunto de hoje, logo depois de nós fazermos a nossa entrega da nossa câmera, que ela fechou, e nós já vamos, eu vou fazer essa parte técnica, pronto. E assim, convido vocês a nós juntos nos prepararmos para esse momento, trazendo nossa atenção para o momento do agora, onde entregamos a nossa mente ao Espírito Santo, para que ele nos guie, nos conduza, seja o nosso professor, especialmente num tema assim tão significativo e que muitas pessoas já experimentaram, que é quando, por mais que se busque ao Espírito Santo, aparentemente parece que a cura não vem, e todos os estudantes sinceros já se viram em algum momento de angústia, em algum momento de aperto no peito, ou de muito medo, clamando pelo Espírito Santo, e aparentemente falhando nesse intento, como se eles não fizessem algo certo, ou como se a prece não fosse atendida, quando na realidade nós temos uma condição que nós precisamos preencher, que é na nossa mente, que é permitir para que os milagres venham a cobrir aquilo que o ego fez, estar por um instante que seja sem medo na mente, porque o medo, ele em realidade, ele é uma escolha da mente, é uma escolha não diretamente pelo medo, mas uma escolha por aquilo que causa o medo, que é a crença da separação. A escolha que nós fizemos de sermos a parte de Deus, de sermos individuais, de sermos seres autocriados, e isso conflita com Deus. Então, a mente, ela, ela ao invés de vibrar no pensamento de Deus, no pensamento de amor, se ela não se vê una com o amor, no amor de Deus, ela vai
vibrar no medo. E como a separação não aconteceu de fato, é uma crença, e essa crença foi uma escolha, pensar ela, então o efeito que ela traz também é uma escolha. Então, o medo é uma escolha. E o medo, ele é experienciado no mesmo lugar, na nossa mente, onde os milagres são experienciados. Então, se nós, cientes da cura, quisermos que os milagres venham a cobrir aquilo que o equívoco ou o ego adoeceu na nossa mente, nós precisamos liberar o mesmo espaço onde estava o medo. E enquanto nós estivermos no medo, o medo ele tem uma característica que ele consegue temporariamente nos manter algumas vezes tão fortemente aprisionados em suas amarras que não conseguimos alcançar o instante santo, que é a condição necessária para que os milagres venham a cobrir aquilo que está faltoso aqui no nosso sonho. Então, nós temos direito a milagres, nós temos direito à cura, nós temos direito à paz e alegria, mas essas características, elas não vêm de nada que é do ego, elas vêm do Espírito Santo, elas vêm da mentalidade certa. Então, elas vêm do instante santo, elas vêm da mentalidade sem medo. O medo, ele simplesmente impede que o Espírito Santo nos dê a certeza, a confiança da expiação, que ele nos dê a alegria de sabermos quem é o nosso ser. E, e então pode surgir uma pergunta que diz assim: então, para aceitar a expiação, nós temos que primeiro acabar com o medo? Nós precisamos, e o curso responde, nós precisamos pelo menos por um instante alcançar a, o estado de não medo, não conflito na nossa mente. Esse instante é quando, por um instante, nós escolhemos que nós queremos ao Espírito Santo e não mais o ego. É necessário esse instante, porque sem isso a nossa mente só vibraria no medo. E o Espírito Santo, ele precisa ser aceito, ele precisa ser convidado e aceito, porque ele não conhece duas vontades. Se a nossa vontade é estar na separação, então também a nossa vontade é ter que assumir o medo, porque um é consequência do outro. Não tem como nós sermos separados na nossa mente e, ao mesmo tempo, não sentir medo. Por outro lado, não nos é exigido de forma alguma que nunca mais tenhamos medo. Até mesmo porque, se esse fosse o caso, nós já teríamos aceitado a expiação e nós seríamos os salvadores dos nossos irmãos e não aquele que ainda precisa aceitar a salvação. Nós estaríamos na mentalidade do Espírito Santo, como estão todos os iluminados, todos os despertos, todos aqueles que já não têm mais ego. Então, tudo que nós precisamos é um instante verdadeiro, um instante de lucidez onde a nossa vontade, o nosso tesouro esteja colocado no Espírito Santo. Esse único instante é o suficiente para trazer para dentro do sonho os milagres, os efeitos dos milagres. O milagre é a mudança na mente, é esse instante santo. Os efeitos disso que corrigem as condições aqui do sonho, que trazem a cura que nós conhecemos, que é conhecida como milagrosa aqui, que é a cura através da cura da mente. E, e isso, então, vem através do instante santo, através da prática de nós praticarmos entregar a nossa mente, mesmo que seja por um instante, ao Espírito Santo, entregá-la a Deus,
entregar-se ao amor de Deus e sentindo o amor de Deus e amando a Deus. Isso é um instante santo. Nós não precisamos trazer em consciência nossos pedidos faltosos aqui, ou se eles ainda virem no nosso instante santo, nós podemos entregá-los lá, nesse instante santo, na presença do amor de Deus, e lá eles passam a ser as nossas dádivas diante de Deus, entregá-los e largá-los, porque não os queremos mais, não queremos mais outros deuses diante de Deus. Então, lá eles passam a ser as nossas dádivas, e quando saímos do instante santo, e por que saímos? Porque enquanto restar um único resquício de culpa na mente, ela ainda vai acabar voltando à condição do ego, à condição do medo. E quando ela volta ao medo depois do instante santo, por essa abertura na nossa mente, a luz, durante o instante santo, através da nossa mente que fez a escuridão e ao mesmo tempo ela alcançou a luz penetra para dentro do nosso sonho, dentro da nossa condição física mesmo aqui, e essa luz, ela permite que um milagre venha a cobrir aquilo que nós abrimos mão. Abrir mão aqui, ou ir para o instante santo, é o mesmo também do que praticar o verdadeiro perdão, porque no perdão nós não tornamos real aquilo que vamos perdoar. Nós simplesmente admitimos que temos esse pensamento e o largamos ao Espírito Santo porque não o queremos mais. E isso é um instante santo. Estar na presença do Espírito Santo é um instante santo, e esse faz com que a cura a cura aconteça na mente, e os efeitos dela para a mente se convencer de que ela está curada, os efeitos se refletem dentro do mundo do sonho, dentro do mundo da dualidade aqui, e coisas milagrosas acontecem aqui. Mas se o medo é essa condição do trabalhador de milagres, do instante santo, e a forma da cura. Mas tem uma condição, como eu falei lá no início, no qual o medo de seja qual for a situação que esteja nos pegando, pode ser uma questão de saúde, uma questão financeira, familiar, no trabalho, seja o que for. Se o medo for tão grande que não conseguimos alcançar um, um instante santo, porque não largamos em nenhum instante ao medo para que o instante santo aconteça, nesse caso, e especialmente isso voltado para a condição de saúde física ou psicológica, que é o que geralmente mais pega dentro da condição de medo. E se esse é o caso, é mais, como o curso diz, é mais útil nós fazermos uma concessão temporária para a magia. O que é a magia? É todas as formas que nós temos de melhorar as condições do sonho aqui. Remédios são magia. Por exemplo, quando nós estamos doentes, aparentemente o câncer está com o corpo está com câncer, nós dizemos que o corpo está doente. Mas a causa da doença, quem projetou essa doença para fora de si, mas continuou adoecido, é a mente. Então, a mente que está doente, e isso se reflete no corpo. Mas e a cura, o instante santo cura a mente, e automaticamente o corpo é liberado junto, o corpo é curado junto. Mas quando o medo, então, for muito grande, ele consegue nos paralisar temporariamente. E nesse caso, como Jesus diz, seria é mais útil fazer uma concessão temporária para a magia e usar dela, porque dela
dessas coisas nós não temos medo, porque nós não confundimos essas coisas como sendo nossa criação. Nós temos medo da cura de Deus, porque sabemos que na cura de Deus nós temos que ficar na presença de Deus. E para a mente que acredita que separou-se de Deus, essa mesma mente acredita que ela está faltosa. Então, a magia, as coisas físicas, remédios físicos ou soluções físicas, elas não são confundidas com nossas criações, e aí elas realmente podem, elas melhoram, a maioria delas melhora temporariamente a condição específica, no caso de uma doença, por exemplo, e na melhora da doença, a mente, ela se abre um pouco mais e ela fica menos suscetível ao medo, ela baixa a guarda do medo, e aí, com menos medo, é que nós podemos buscar a verdadeira cura, que é o instante santo, que é sair do medo e escolher o Espírito Santo. Então, a magia, embora ela não cure a mente, Jesus, ele nos aconselha que quando nós estivermos, tentarmos usar dos milagres para a cura, mas estivermos com tanto medo de que não, de modo que não conseguimos sair de um instante desse medo para um instante santo, nós não deveríamos continuar tentando um instante santo enquanto estamos nesse medo. Nós deveríamos, então, sim, buscar condições apoiadas na magia para diminuir esse medo, e aí com a mente mais aberta, mais favorável a aceitar a cura, depois disso, então, com essa abertura a esse voltar ao instante santo, voltar para a cura verdadeira, porque a magia, ela apenas ela troca um sonho de doença por um sonho de cura. Ela não vai curar a mente, mas ela permite que a nosso estado mental se coloque numa condição mais aberta, mais favorável, para que possamos nos, nos colocar em presença do instante santo, é quando nós conseguimos diminuir o medo a ponto de, por um instante, esquecê-lo e entrar em alinhamento com o amor de Deus. Então, ou como falei antes, já, o medo, ele ocupa o mesmo lugar que o Espírito Santo vai ocupar para a mente, para a cura. Ele ocupa o mesmo lugar na mente. Por isso que é tão importante, e a cura verdadeira só acontece no instante santo, que é quando se ama e se é amado por Deus. E nesse amor, todo o universo está incluso. E quando, isso vale frisar de novo, e enquanto a mente ainda tiver resquícios de culpa, e cada instante santo, ele desfaz uma parte fracionada da culpa. E aquilo que é desfeito é realmente desfeito. Mas o instante santo, a nossa mente, ela é tão amedrontada que ela não tem condições de olhar o todo da causa do nosso medo sem conseguir escapar do próprio medo. Então, nós somos curados gradativamente. E enquanto houver ainda um resquício de culpa, nós sempre acabaremos ainda saindo do instante santo e voltando para a mentalidade da dualidade, para a mentalidade do ego. Mas se nós viemos no instante santo, a luz vem conosco. Os milagres nos acompanham e eles vêm para cobrir o nosso universo do sonho. E eles curam aquilo que a culpa produziu. E é assim, então, que o instante santo desfaz instante a instante a culpa, cada vez mais um fracionamento da culpa daquilo que nós acreditamos termos feito a Deus.
E à medida que vamos ficando sem culpa, nós ficamos automaticamente cientes da presença do amor de Deus na mente, e isso é a expiação. Então, a expiação, na verdade, ela está acontecendo a cada desfazer. E quando a última parte das culpas é desfeita, a expiação, ela é completada. Ela acontece e é o que nós chamamos da iluminação, ou então a volta da nossa consciência a saber do Cristo que nós somos. E é assim que a mente, ela, sem culpa, ela não tem mais necessidade de sonhar com o mundo à parte de Deus, porque ela está ciente de novo do reino de Deus, da sua realidade. E essa é a volta da consciência do céu. E para colocar um embasamento do curso em tudo isso que eu trouxe aqui, eu separei aqui uma parte no capítulo 2, que nós já passamos no 5, na função do trabalhador de milagres, que nós já estudamos 2 vezes esse texto, mas, como eu disse, é sempre importante repeti-lo para que nós possamos fazer o uso prático disso. Por isso, eu quero destacar aqui ah, na, no segundo parágrafo, onde Jesus explica que a mágica é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada ou não mental. Então, a mágica são as soluções da dualidade aqui. São as soluções que nós fazemos, que não é mais criar da mente, é sem mente, mas é criativo porque nós fizemos algo para suprir uma necessidade, para cobrir uma falta. Os medicamentos físicos são formas de encantamentos, mas se tens medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazê-lo. Então, quando que nós temos medo de usar a mente para curar? Quando nós não conseguimos sequer alcançar um instante santo, porque não conseguimos sair da consciência do medo, da culpa. Quando nós nos sentimos tão culpados que fica difícil de dar um passo ao lado e aceitar um instante santo. Nesse caso, nós não deveríamos, então, tentar usar o Espírito Santo, porque nós usaríamos o Espírito Santo para cuidar daquilo que a culpa nos traz. E aquilo que a culpa nos traz, nós é que fizemos. O Espírito Santo, ele só desfaz a condição da nossa mente que fez com que essa mente projetasse as coisas daqui. O Espírito Santo não pode desfazer das coisas daqui. Ele desfaz a condição de culpa da mente, e a mente liberada, ela não escolhe mais a loucura, a insanidade. Não escolhendo a insanidade, ela escolhe a cura. Então, é assim que o Espírito Santo age. Mas, enquanto a mente estiver temporariamente inacessível à cura, porque ela está no medo, então nós não deveríamos tentar usar a mente, tentar usar milagres, porque não vai funcionar de todo modo, porque ainda é nossa escolha permanecer no medo. Como ele segue dizendo aqui, o próprio fato de teres medo faz com que tua mente seja vulnerável à criação equivocada. O próprio fato de estarmos com medo vai fazer com que nós estejamos vulneráveis à criação equivocada. O que é a criação equivocada? Um ser separado da mente de Deus, uma mente que serve ao físico, ou sermos seres individuais separados do irmão, o mundo dual. Isso é uma criação equivocada, porque ela não é real, é uma projeção. Mas se nós estivermos no medo, é aí que a mente vai se esconder, então nós estaremos vulneráveis a essa criação equivocada. Estás, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer, e como o egocentrismo e o medo usualmente ocorrem juntos, podes ser incapaz de aceitar a fonte real da cura.
Ou seja, se o Espírito Santo atendesse a nosso pedido dentro do medo, nós aumentaríamos mais ainda a nossa crença de que somos seres individuais que precisam de ajuda. Nós aumentaríamos mais ainda o nosso pensamento de que somos ego. Nós não largaríamos do ego para sermos novamente uma mente que serve ao Espírito, porque teríamos prova da realidade dessa separação, porque o Espírito Santo estaria atendendo a isso. E nós não veríamos que a fonte real da cura é a expiação, ou é a incapacidade do Filho de Deus deixar a mente de Deus. É impossível nós termos nos separado de Deus, porque o que Deus criou em sua mente sustenta e mantém eternamente junto assim em sua mente, não pode deixar de estar presente. Então, nós não podemos deixar de estar presentes na mente de Deus, mas se o Espírito Santo, então, atendesse a pedidos insanos, curando-os da forma como a insanidade pede, dando realidade à escassez, nós não veríamos o amor de Deus por detrás da cura, e isso não curaria a mente. Nessas condições, é mais seguro para ti apoiar-te temporariamente em instrumentos de cura físicos, porque esses não podes perceber equivocadamente como as tuas próprias criações. Então, por isso que Jesus nos diz, enquanto persistir o medo. Se nós devemos tentar o instante santo, e à medida que o praticarmos, será cada vez mais fácil, porque nós ficaremos mais convencidos de que o instante santo funciona, porque ele nunca falha. Mas se ainda não tivermos a prática suficiente nisso, nessas condições é mais seguro nós nos apoiarmos em instrumentos de cura físico, porque esses sabemos que são magia, esses nós não confundimos com as criações de Deus. Enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, não deves tentar apresentar milagres. Então, milagres nós apresentamos quando nós estamos na mentalidade certa. E nós estamos na mentalidade certa no instante santo. Por isso que ele diz aqui no 5, a única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo. Somente isso. Aceitar a expiação para si mesmo é voltar a nossa mente, aquela que estava no medo, nós, como tomadores de decisão, voltamos ela ao Espírito Santo. E nisso ela deixa de ter medo e ela passa a ser um canal para que os milagres venham cobrir o mundo do sonho e venham se manifestar aqui, e dessa forma os milagres vêm em substituição à magia, para curar da nossa mente, da mentalidade dos irmãos, porque no milagre nós somos a mesma mente, porque só existe uma mente. Então, vale esse reforço de Jesus, que nós não deveríamos nos sentir jamais culpados quando sentirmos necessidade de nos apoiarmos em algum instrumento físico para a cura, mas deveríamos fazê-lo com gratidão por ele estar disponível para que possamos alcançar uma condição na qual o medo já tenha sido enfraquecido, de modo a que possamos trazer a concentração, a nossa vontade, da nossa mente alinhada ao Espírito Santo, alinhada à expiação. E assim, uma vez na expiação, a verdadeira cura acontece, a cura da mente. E o que é curado na mente, nunca é desfeito para sempre, nunca mais retorna sob outra roupagem, que é o que acontece com a magia. A magia também temporariamente cura as coisas, mas ela apenas troca um sonho de cura por um sonho de doença por um sonho de cura. E as coisas que ela
cura hoje, como elas não são curadas na causa, amanhã depois elas se manifestam da mesma forma ou de uma outra forma, mas elas sempre voltam a se manifestar, diferentemente da cura dos milagres, da mentalidade, que aquele pensamento que foi curado, essa cura vai em todas as direções, em todos os aspectos do tempo, para frente, para trás, a tudo o que alcançou aquela mentalidade é curado, é liberado junto, para nunca mais vir a ter efeitos ou a existir, porque ele simplesmente deixou de existir na cura. Então, eu senti de trazer isso porque vejo, às vezes, uma busca por cura no curso e, ao mesmo tempo, uma frustração, uma culpa quando essa cura não acontece a contento e quando, na verdade, quando nós tentamos e não alcançamos o êxito esperado, não deveríamos continuar tentando e sim tentar melhorar as condições da nossa mente e pedir ajuda ao Espírito Santo, sim, no medo, para que nós possamos ver as condições da nossa mente que precisam ser mudadas. E se para isso precisarmos diminuir o efeito daquilo que está nos importunando tanto assim, que está tirando a paz da mente através da magia, então, fazemos uso dela temporária, cientes de que isso não é uma cura verdadeira, mas serve como um meio para permitir que fiquemos com a mente em condições melhores de alcançarmos o instante santo, de alcançarmos a verdadeira cura, que é a mudança da mentalidade do ego para o Espírito Santo. Não sei se ficou alguma dúvida, mas da minha parte era isso que eu quis trazer hoje. E estamos aqui na interação. Algum comentário, alguma dúvida, ou alguém gostaria de acrescentar um depoimento a isso que já sentiu, que seja, já sentiu isso em sua presença? E não havendo nenhum chamado, eu vou encerrando aqui a nossa gravação de hoje e agradecendo sempre ao Espírito, a Deus pelo Espírito Santo nos acompanhar no sonho e não nos deixar sem o recurso do retorno à mentalidade do Cristo, que só acontece graças ao Espírito Santo na nossa mente.